E como é que eu faço, Eric, se naqueles dias que tá terrível a conversa interna dentro da minha cabeça? Aqui dentro tá nublado, eu não sei se você já passou por isso. Teve uma cliente que a gente estava trabalhando no processo de coaching e ela falou, Eric, eu tô naqueles dias que eu não me aguento. Eu não tô conseguindo conviver com os meus pensamentos, com as coisas que estão acontecendo, eu tô me sabotando, eu tô me atrapalhando pra caramba. Como é que eu faço para recuperar o controle do meu cérebro? Como é que eu faço para sair dessa dificuldade, dessa sintonia, dessa baixa vibração, desse monte de coisa que está na minha cabeça? Como é que eu faço para sair, para dar um reset, para começar o dia de novo ou para reiniciar meu cérebro? É nisso que eu vou falar nesse vídeo. Tem estratégias extremamente práticas aqui para você fazer quando seu cérebro estiver te atrapalhando, estiver te sabotando muito. E eu vou falar todas essas estratégias bem práticas aqui que você pode usar para você ter um arsenal, para você ter ferramentas para lidar com a tua cabeça naqueles dias mais difíceis, naqueles dias mais pesados. Sou Eric Arruda, seja muito bem-vindo. Eu sou especialista na área de autossabotagem, na área de perfis de comportamento. Eu adoro trabalhar nessa área, seja em processos de coaching, em treinamentos, em vídeos, como a gente está fazendo aqui, em cursos e tudo mais. Isso é boa parte do meu caminho, dos meus talentos, onde eu adoro trabalhar, onde eu adoro fazer, adoro desenvolver. E esse vídeo aqui é bem prático, muitas pessoas me perguntam isso, muitas vezes em caixinhas nos stories do Instagram vem essa pergunta, por isso eu decidi gravar um vídeo e eu acho que pode te ajudar bastante. Coisas simples que você pode fazer quando o teu cérebro é sequestrado pelos teus sabotadores. Eu não sei se você sabe, todos nós em algum nível nos sabotamos, todos nós, 100% das pessoas. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a lidar com esses padrões e têm eles sob controle, sabe navegar e sabe direcionar porque eles vêm, o medo vem, a dificuldade vem, e tem pessoas que aprendem a lidar com isso e se desenvolvem. As outras pessoas ainda não aprenderam a lidar com isso, ainda não aprenderam a lidar com esses padrões, com esses pensamentos, esses sentimentos nossos que afloram, e elas passam a ser passageiras quando isso acontece. Não tem nada demais entre uma e outra. Um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas. É que esse primeiro aprendeu a lidar com esse tipo de coisa e geralmente são 20% das pessoas, mais ou menos, segundo uma pesquisa de Stanford. 20% das pessoas aprenderam a não sabotar e os outros 80% das pessoas ainda estão num processo de ter muitos sabotadores, crítico interno na cabeça, pensamentos que nos fazem desacreditar, desistir daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer seguir. 80% dessas pessoas ainda não pararam para aprender a lidar com isso. Isso tem técnica, tem ferramenta, tem estrutura e tem metodologia. Em toda a subjetividade que o ser humano tem, toda a subjetividade que o nosso cérebro, os pensamentos, como é para cada um tem, a gente tem muita técnica, tem muita ferramenta e tem muita estratégia cientificamente comprovada que funciona e que ajuda a gente a lidar melhor com isso. E tem dias que a nossa conversa interna tá muito aflorada, tá mais aflorada do que o normal, nos criticando, nos jogando para baixo, dizendo que as coisas não estão boas, que não vai dar certo, que não vai funcionar, que as coisas não vão acontecer. É o chamado crítico interno. Tem pessoas que escutam uma terceira voz falando assim, você não vai conseguir, é uma vozinha que fica na cabeça, não vai dar certo, você não é capaz, quem é você para fazer isso? Tem muita gente melhor que você, ninguém te respeita, você é feio, você é feia, você é gorda, é chato, um monte de pensamentos negativos. E tem pessoas que têm a conversa falando, eu sou muito ruim, eu não vou dar certo, eu não mereço isso, as minhas coisas não vão funcionar, comigo tudo acontece de ruim. Esse diálogo interno é extremamente importante você passar a prestar atenção nele, porque ele está acontecendo na tua cabeça o tempo todo. O cérebro, ele não consegue ficar desocupado. O cérebro está continuamente buscando ocupação. E a gente tem vários programas, vários aplicativos instalados no nosso cérebro que eles podem levar a gente para áreas que a gente não quer. Então, se o cérebro está desocupado, ele começa a rodar esses programas e vem um monte de história ruim na cabeça que a gente não consegue lidar. Eu tenho um cliente, a gente estava fazendo um processo de coaching, estamos fazendo um processo de coaching no momento que eu estou gravando esse vídeo, e numa das sessões ele falou assim, Eric, às vezes eu começo a fantasiar e eu crio histórias na minha cabeça de coisas que vão acontecer. Então eu tô indo pro trabalho, eu imagino alguém me cobrando por alguma coisa, alguém me falando que não deu certo, alguém falando que não vai acontecer, meu chefe, uma pessoa, e eu já começo a pensar no que eu vou responder e eu crio todo um diálogo interno super negativo que eu vou responder e falar 99% das vezes nem acontece, não acontece nada demais, tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo, não é as mil maravilhas, mas não é aquela coisa horrorosa que eu vou pintando e vou pensando na minha cabeça. E quanto tempo e quanta energia não é gasto com isso? Quanto tempo a gente não passa pensando nesse tipo de coisa e podia estar ocupando o nosso cérebro com coisas pra gente criar, pra desenvolver e pra fazer. E o pior disso tudo, quando eu crio todo esse diálogo interno, esse monte de coisa ruim na minha cabeça, depois me traz um sentimento muito negativo e eu vou ter que lutar contra ele pra voltar. Baixa minha confiança, baixa a autoestima, baixa o acreditar, o desenvolver aquilo que a gente vai fazer, acreditar naquilo que a gente vai alcançar. Isso tudo vai abaixando. E depois eu tenho que trabalhar um monte, gastar mais um monte de energia pra elevar meu sentimento de novo, pra voltar a acreditar, minimamente conseguir caminhar, minimamente me sentir confiante, pra dar os passos para fazer
fazer o que eu tenho que fazer. Olha quanto gasto de energia onde isso não acontece. E se tiver dias que a sua cabeça está assim, ou momentos, ou até semanas, tem coisas práticas que você deve e precisa fazer para que você possa resetar o cérebro. Porque às vezes é muito difícil você falar assim, não, estou pensando negativo, então vamos mudar tudo, vou pensar positivo, vamos caminhar, vamos desenvolver, vamos mudar completamente meu foco. Às vezes é difícil, a gente está tão arraigado que a gente não tem nem vontade de fazer isso. Se alguém sugere algo desse tipo pra gente já desce a porrada, seja literalmente ou seja só na metáfora, falar, não, isso não serve, qualquer coisa, tem uma resposta mais brusca, porque a gente está machucado. Então a gente precisa de momentos de, eu tô com a cabeça cheia de coisas, eu preciso desligar um pouco o cérebro, resetar, limpar um pouco o histórico de navegação para voltar a agir depois e buscar outros recursos e outras ferramentas para a gente se desenvolver. E tem coisas muito simples que você pode e deve fazer. Se sua cabeça está assim, provavelmente a sua fisiologia, o teu corpo, está respondendo da mesma forma. Às vezes a gente está mais quieto, está mais sentado, às vezes não quer sair do quarto, às vezes não quer fazer as coisas que tem que fazer e tende a ficar mais deitado ou mais para baixo. A gente mudar a nossa fisiologia é extremamente importante. É uma das primeiras coisas para fazer, porque quando a gente muda a fisiologia, a gente está mandando uma outra mensagem para o cérebro. O cérebro está desanimado, está pensando um monte de coisa, isso baixa a nossa vibração, baixa nosso estado de espírito e aí o cérebro começa a reagir de acordo. Se eu começo a mudar a fisiologia e fazer outras coisas, eu estou mandando uma outra mensagem para o meu cérebro. Ele começa a bugar, começa a não fazer sentido os sinais que ele está recebendo com os sinais que ele está criando e aí isso já ajuda a dar uma baita mudança. Por isso que funciona tanto, falar, deixa eu dar uma respirada, deixa eu tomar um ar, deixa eu ir lá fora, deixa eu fazer alguma outra coisa, mudar a fisiologia. Se você puder movimentar teu corpo, melhor ainda. Em fazer qualquer tipo de esporte rápido, caminhada rápida, mudar, porque isso ajuda a ventilar o cérebro, ajudando a fisiologia a diminuir a intensidade daqueles pensamentos. Senão fica um processo muito mental. Dificilmente você vai produzir. Você está num momento desse, na frente do computador, precisa fazer, e tá ruim, tá difícil, tá sem foco, você precisa, nem que seja por 10 minutos, se movimentar, sair dali, porque o teu cérebro vai mudar a forma de encarar a situação, vai mudar a programação. Outra coisa que você pode fazer, eu faço muito, me ajuda muito, uma prece, uma oração rápida. Se a sua vibração está baixa, você pode se conectar com o que você acredita, num poder superior, no maior, em Deus. Se a sua vibração está muito baixa nesse momento e os seus sabotadores estão te atrapalhando muito, fazer uma prece rápida. E pode pedir, Deus, por favor, me ajuda. Eu não estou conseguindo achar um caminho, eu não estou conseguindo acreditar em mim, esses pensamentos estão me sufocando. Deus, das suas palavras, do jeito que você quiser. Socorre teu filho e tua filha aqui que eu estou precisando de ajuda. Me ajuda a afastar esses pensamentos de mim, que eu possa voltar a fazer o que eu quero fazer. Me ajuda a parar de me criticar e de pensar tanta coisa ruim. Me ajuda a seguir. Quantas vezes você precisar. Muda a fisiologia, faz uma prece rápida. E a prece onde quer que você esteja. Seja na cama, no quarto, em frente do computador, no escritório, no meio da reunião, você vai ter que expor, fazer alguma coisa. Poucos segundos. Você já vai começar a trabalhar para o teu cérebro buscar outros recursos e o teu cérebro, com certeza, você vai receber a ajuda de Deus e com certeza você vai conseguir caminhar. O livre-arbítrio serve para tudo, inclusive para pedir ajuda, porque se você não pede ajuda, também você vai ser respeitado. Então, aprenda a pedir ajuda, além de ser um ato de humildade, vai te ajudar pra caramba. Eu sempre faço, quando eu estou nessas situações, muda a fisiologia, uma prece rápida, uma conversa rápida com Deus, às vezes nem tão rápida, às vezes eu vou pedindo ajuda, perguntando, pensando, isso rapidamente ajuda você a movimentar, a sair dali. Outra coisa que ajuda muito, você precisa focar os seus canais sensoriais em outra coisa. E a visão e a audição ajudam muito, né? Os nossos canais sensoriais do nosso corpo. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu preciso levantar e preciso tomar um café. Legal, só que ela levanta pensando no problema, pensando no sabotador, pega o café, nem presta atenção, às vezes até queima o dedo, pensando nos problemas, se criticando, vai até a varanda, às vezes tem uma vista linda da cidade, uma vista linda da rua, da casa ou qualquer outra coisa, pensando naquele problema, toma o café rapidinho, sem prestar atenção no café e volta para a mesa, não parou um segundo de pensar naquilo. Então vamos ativar outros canais, isso ajuda muito. Você começar a contemplar da sua janela o que tem ali fora, realmente prestando atenção, isso ajuda demais para ouvir novos sons do que estão acontecendo em volta, pela janela, na varanda, lá embaixo. Isso ajuda demais também para você resetar seu cérebro. O exercício que eu gosto de fazer, eu começo a olhar e falo, eu vou achar uma coisa nova nessa vista que eu nunca vi. Olha que doido, mas essa vista eu vejo todo dia. Faz esse exercício, olha com os olhos de prestar atenção e olha tudo. Olha no céu, olha para baixo, olha na rua, na paisagem que tiver ali, nas árvores. Se compromete em achar uma coisa que você nunca achou. Você está voltando a atenção do seu cérebro para o teu canal da visão para procurar aquilo. Eu vou fechar o olho e eu vou ouvir todos os sons que está passando na minha janela, o que está acontecendo aqui. Vou ficar atento a todo o som que tem.
E aí pode ser ônibus, pode ser passarinho, pode ser moto, pode ser gritaria do vizinho, pode ser o que quer que seja. Mas é um jeito de dar uma acalmada no cérebro, dele focar em outra coisa, desligar um pouco da energia do sabotador. Isso ajuda muito. Eu adoro também fazer algumas outras coisas. Às vezes quando eu vou dar palestra, e aqueles momentinhos antes de entrar em palestra, às vezes dá um frio na barriga, às vezes fica preocupado, às vezes o que eu vou fazer? Um monte de gente, o que eu vou falar? E começa a vir um nervoso, será que eu vou lembrar de tudo? Opa, o cérebro começou a sabotar. Aí o que eu faço? Eu adoro. Eu faço uma oração, e aí eu leio um texto que me faça bem, eu leio um texto, seja uma passagem de Jesus, seja alguma coisa que me faz sentir melhor, e eu escuto música. Eu adoro ouvir música eletrônica, eu ponho o fone de ouvido, música eletrônica, então eu estou trabalhando na minha visão, vendo ou lendo alguma coisa que vai tirar o foco daquilo que eu estou nervoso, e escutando uma música que vai me dar um monte de energia, que vai fazer meu pensamento voltar para outras coisas. Música ajuda demais, então se pegar uma música que você gosta muito, aquelas músicas que te dão energia, excelentes para você resetar seu cérebro. Eu adoro, para mim é batata. Ponho música eletrônica e eu ponho bem alto às vezes, em casa ou às vezes no ouvido mesmo. Isso me ajuda a resetar um pouco daquela dificuldade do que está atrapalhando, do que não estou conseguindo focar os pensamentos. Outra coisa que ajuda a desacelerar e sair do foco de sabotador, andar descalço. Se for na terra, melhor ainda. Tira o tênis, tira a meia, vai buscar algum lugar. Cuidado se for na cidade para ver se não tem cocô, xixi de cachorro. Mas eu adoro andar descalço, aqui tem grama, eu adoro o contato com a natureza, adoro esse tipo de coisa. Andar um pouco descalço, sabe? Sentir a terra, sentir um pouco coisas diferentes, outras sensações. Às vezes eu tô com roupa de trabalho, de treinamento mesmo, eu dou a paradinha, parada do almoço, parada do coffee, qualquer coisa. Às vezes eu tiro o tênis, caminho um pouco ali, isso energiza, que é uma beleza. Isso é muito bom. A gente tirar a atenção daquilo, diminuir um pouco a força, porque é o que o nosso cérebro precisa para inverter o padrão, inverter aquele monte de pensamento de autossabotagem e a gente volta extremamente renovado. Tudo isso pode te ajudar e pode trazer momentos maravilhosos ao longo do dia. O que eu sugiro que você faça, inclusive? Coloque alguns alarmes. Você está numa semana mais difícil, mais pesada, mais corrida, coloca alarmes no celular, um no meio da manhã, um no almoço para te lembrar, já que você já vai parar para o almoço, um no meio da tarde, 3 alarmes. Para você ter pequenas paradas, de 2 minutos que seja, para você olhar e ver a paisagem, alguma coisa nova, para você escutar alguma coisa do que você quer escutar que vai te ajudar, você ler algum texto que vai te fortalecer, alguma coisa que você vai fazer uma rápida prece, uma rápida oração. Às vezes amanhã passa, chega a hora do almoço, a gente não lembrou nem de tomar água, nem de fazer xixi, né? Então coloca alarmes para te lembrar disso, porque isso vai fortalecer o teu cérebro a sair desse padrão, dessas conversas interiores intermináveis que a gente tem e nos fazem sabotar. Depois me conta aí, se tem alguma outra coisa que você faz que te ajuda a resetar, coloca aqui nos comentários, que te ajuda a sair deste modo, coisa simples. E se você quer tentar ou fazer alguma dessas que eu te falei, faz e me conta como foi, se você realmente conseguiu mudar a chave do seu cérebro. Quanto mais atento, quanto mais atenta você tiver ao diálogo interior que você tem com você mesmo, teu cérebro com ele mesmo, teu espírito consigo mesmo, mais a gente vai conseguir mudar os nossos padrões e prestar atenção naquilo que realmente está atrapalhando a gente.